3 pilares base que você vai utilizar na inteligência de mercado para entender a atratividade de uma região para um novo empreendimento. Localização, 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 correto? Errado! E eu vou mostrar para você exatamente quais são os 3 pilares base que eu, enquanto CEO da Prospecta Inteligência, utilizo para analisar a atratividade de uma região para um novo negócio. Vem comigo! Dinâmica econômica, demanda e oferta. Esses são os 3 pilares base da inteligência de mercado para a compreensão da atratividade de uma região. Eu utilizo isso diariamente na Prospecta Inteligência. Sempre começo pela dinâmica econômica. Deixa eu mostrar para você o porquê. O mercado gasta uma energia muito grande e o pior, fica somente neste indicador para entender a atratividade de uma cidade, a oferta. Se a cidade está vendendo bem, essa cidade é muito boa. Se essa cidade não está vendendo bem, essa cidade está ruim para novos negócios. Olhar somente a oferta é um erro gigante. Primeiro porque, na sua essência, ela traz uma informação onde, na maior parte das vezes, é uma informação atrasada. O que vendeu até agora? Qual a performance de venda até agora? O que vendeu, já vendeu. Eu não sei se o mercado absorve novamente uma certa quantidade do que foi vendido. Eu não sei se raspar o último tacho da panela. Eu fico com muitas perguntas e tenho poucas respostas. Eu sempre gosto de analisar cada pilar pela perspectiva do indicador atrasado, um indicador coincidente, que está me retratando um dado agora, e um indicador antecedente, ou seja, que está me dando alguma tendência. A oferta, na sua maior parte, ela está me dando um indicador atrasado, o que vendeu. No máximo, um indicador coincidente, que tem no estoque agora. Cristiano, eu consigo analisar, ter um indicador antecedente na oferta? Sim, se você buscar tudo aquilo que vai ser ofertado e que está nesse momento no pipeline da prefeitura, o que está em aprovação na prefeitura. Bom, eu vou analisar a oferta, jamais eu vou deixar de analisar a oferta, mas antes da oferta, eu analiso a demanda. Qual o perfil da demanda? Tem demanda para consumir o teu produto? Tem demanda reprimida? Aqui eu já estou correlacionando demanda com oferta. Será que a demanda é maior do que a oferta naquele nicho que eu pretendo empreender? Qual a capacidade de compra dessa demanda? Ela tem desejo de compra ou não? Observe que aqui eu estou analisando, na sua essência, um dado que é agora, que é coincidente, eu estou querendo entender volumetria de mercado, tamanho de mercado. Eu estou entendendo também um indicador antecedente, que está me dando o quê? Intenção de compra. E eu estou analisando também o perfil de consumo daquela região através de indicadores atrasados. Ou seja, dentro de um mesmo pilar, eu consigo analisar uma série de variáveis. Mas sempre, quem gera oferta é a demanda, e não o contrário. Não é a oferta que gera demanda. A oferta só vai gerar demanda quando existe já uma demanda pré-definida, com desejos, com capacidade de compra, onde a gente vai lá e coloca um produto disruptivo. Mas eu sempre vou ter que ter o quê? A demanda potencial para consumir isso. Então, a demanda gera oferta. Beleza. E quem gera demanda? Dinâmica econômica. Observe que cada vez menos as pessoas estão tendo filhos e cada vez mais as pessoas estão vivendo. Significa que cada vez mais os municípios têm se tornado dependentes de uma dinâmica econômica pujante para que ela tenha tração, que ela tenha atratividade para atrair pessoas economicamente ativas para essa região. Pessoas que vêm estudar, pessoas que vêm empreender, pessoas que vêm trabalhar na região. Ou seja, a cidade é tão interessante, tem uma dinâmica econômica tão pujante, que ela tem uma população flutuante a trabalho ou estudo gigante, ou seja, ela traciona o mercado. Se eu tenho uma população flutuante a trabalho, uma população migrando, eu tenho necessidades imobiliárias. Essas pessoas vão querer morar de aluguel no primeiro momento e no segundo momento vão querer adquirir os seus imóveis. Então, pela perspectiva desse diagrama aqui, a dinâmica econômica vai gerar demanda. E a demanda gera oferta. Quando eu tenho um município que tem uma dinâmica econômica interessante, normalmente esse município vai ter uma taxa de crescimento populacional também interessante.
Mas vamos aqui, vamos abrir um pouco mais. A dinâmica econômica, eu gosto de analisar ela pela perspectiva da diversificação econômica. Não simplesmente olhando o PIB, mas olhando a diversificação desse PIB. Ele é diversificado? Ele gera riqueza em agronegócio, indústria, comércio e serviço? Eu nunca gosto de uma cidade que gera riqueza somente em um segmento. Quanto mais diversificação do PIB, mais blindada ela vai estar diante de qualquer crise. Depois eu venho para o quê? Para o meio da minha pirâmide. Eu quero saber se esse PIB ele é gerado por uma quantidade expressiva de empresas. A gente tem que tomar cuidado, porque algumas regiões geram um PIB gigante, mas eu tenho lá 2 ou 3 empresas que têm um nível de automação industrial tão grande que não geram aquilo que a gente quer. A minha Dubai. Qual é a minha Dubai? Empregos. Eu preciso que o PIB gere riqueza, que tenha uma quantidade expressiva de empresas e que gere uma quantidade expressiva de empregos. É aqui que está a minha Dubai. Exatamente nesses outros slides. Eu sempre gosto de analisar o PIB pela diversificação, qual a matriz econômica que gera mais riqueza e qual a performance dela nos últimos anos. A quantidade de empresas, ela está relacionada com a geração de riqueza. Aqui eu vejo, a título de exemplo, que a indústria, eu tenho 9% de empresas classificadas como empresas industriais e elas geram 20% de riqueza. Então aqui eu consigo entender densidade de empresas associado com a geração de riqueza que esse nicho está performando. E depois a gente vai para a escala final da base da minha pirâmide. Eu quero entender empregabilidade dentro dessas matrizes e eu quero, sobretudo, entender a quantidade de empregos formais dentro da fatia que tem a maior capacidade de consumo, que são conhecidos como jovens e adultos, casam bastante, se separam bastante. Esses templates aqui eu peguei de um relatório que a gente usa muito, é o nosso relatório vocacional da Prospecta Inteligência. Agora sim, eu analisei a dinâmica econômica do município, agora eu vou analisar o quê? A demanda. Poxa, qual a volumetria? Qual o tamanho desse mercado? Qual a quantidade de famílias que eu tenho em cada classe social? Qual a renda bruta familiar, renda de marido e mulher? Isso permite entender o quê? Quanto pode custar um produto, levando em consideração a renda máxima versus o endividamento máximo suportável por essas famílias. Premissa básica de financiamento. Os bancos financiam em até 80%, por exemplo, e indivíduo no máximo em 30% da renda bruta familiar. A partir do momento que eu consigo entender a quantidade de famílias em cada nicho e a sua respectiva renda bruta familiar, a gente já consegue calcular quanto pode custar um produto, levando em consideração o seu endividamento máximo. Depois eu consigo entender o quê? Essas pessoas querem comprar? O que elas querem comprar? Elas querem comprar uma casa, um apartamento, um lote? Beleza, qual a finalidade disso? Eles querem comprar para investir, para a primeira moradia, para fazer um upgrade? Quando eles querem comprar? Observe que a partir do momento que eu consigo fazer a volumetria, ou seja, mapear o tamanho do mercado, eu tenho o meu danado do indicador coincidente. E a partir do momento que eu entendo se eles querem ou não comprar, e quando eles querem comprar, eu já tenho o meu indicador antecedente. Eu já estou enriquecendo toda a jornada da minha análise de atratividade da região, utilizando os 3 pilares. E por fim, eu sempre gosto de entender o que eletrifica essas pessoas, o sonho, o que de fato importa, o que de fato é indispensável. Eu gosto de separar o nível de importância por aquilo que é importante e aquilo que é indispensável para as pessoas. A partir do momento que eu sei o que elas podem pagar e, sobretudo, eu sei o que é indispensável para elas, eu consigo colocar um produto totalmente alinhado com seus desejos, necessidades e capacidade de compra. Obviamente, depois eu vou precisar entender, caramba, isso é viável ou não financeiramente? Mas observe que nós estamos construindo a nossa coxa de retalhos e tentando alinhar ao máximo o nosso produto com o mercado potencial comprador. E a partir do momento que eu consigo entender a dinâmica econômica, consigo entender a demanda, eu fecho com a análise do último pilar, com a oferta, o que está sendo vendido, qual a performance de venda, qual o VSO daquilo que está sendo vendido, preço médio. Eu gosto de calcular esse carinha aqui chamado OSD, oferta sobre demanda. Quanto do que foi ofertado já alimentou, já nutriu a demanda dentro de uma determinada região, de médio padrão. Será que o que foi lançado, já atendeu praticamente toda a demanda daquela região?
que é oferta sob demanda. Show de bola. Aí eu vejo isso para alto padrão, médio padrão, baixo padrão. Olha que casamento perfeito. A partir do momento que eu entendo o que as famílias podem comprar e, sobretudo, o que é indispensável para elas, eu começo a comparar com o mercado concorrencial e entender quais são os dispositivos, quais são os atributos que são importantes a ponto das pessoas pagarem mais para ter, ou simplesmente importante, mas as pessoas não pagariam mais. Traduzindo, tudo aquilo que é importante as pessoas não pagam mais para ter. O mercado está dizendo para você aquilo que é importante. E tudo aquilo que é importante e o mercado pagaria mais para ter, ele está gritando para você dizendo que isso para ele é indispensável. Observe que a partir do momento que eu consigo entender isso do mercado comprador, e eu vou comparar quem está alinhado com esse mercado comprador, ou seja, a minha concorrência, quão alinhada ela está, a gente já consegue classificar os concorrentes que estão mais alinhados ou desalinhados. Só para vocês entenderem esse slide, eu dou nota 2 para quem tem um atributo que está alinhado com aquilo que é importante e as pessoas pagariam mais para ter. Eu dou nota 1 para aqueles atributos que são importantes, mas as pessoas não pagariam mais para ter. Desse modo, eu consigo entender qual concorrente tem mais pontos, está mais alinhado com o mercado. Observe que a partir do momento que eu consigo entender o que a demanda quer e o que eletrifica essa demanda através daquilo que é indispensável, associado com aquilo que a oferta está posicionando no mercado, eu consigo entender o que a oferta não está entregando, o que a oferta não está enxergando. Eu consigo visualizar nichos de mercado, eu consigo colocar um produto unicórnio, mesmo com o mercado sangrento, simplesmente porque eu estou enxergando o que de fato interessa e tem percepção de valor ativa para o meu mercado consumidor. E aí, gostou do conteúdo? Fez sentido para você? Coloca aqui para mim quais são os temas, quais são os assuntos que você gostaria que eu desmistificasse aqui no nosso canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que você receba sempre um conteúdo atualizado. Aguardo você no próximo vídeo.